A graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida, sua família, seu ministério. Amém? Muito calorosa essa igreja na recepção. Me sinto em casa já, pastor Gessé, né? Me sinto muita vontade aqui, né? Um clima gostoso de unidade, de comunhão dos irmãos. Isso é muito bom. É assim que, como povo de Deus, nós devemos nos sentir, né? Sempre quando estivermos visitando igrejas, presença de pessoas, não importa que lugar desse país ou do mundo, somos irmãos em Cristo. Somos salvos pela mesma cruz, não é verdade? Mesmo sangue que redimiu você, redimiu a mim. Mesmo perdão, graça, favor de Deus foi dado a todos nós. Então isso é muito bom. Eu trago o abraço, deixo o abraço aqui da Shalom Pernambuco. Eu cito Pernambuco porque somos hoje 5 igrejas, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Começamos em 2005 com a parceria com o pastor Odilon. Nós não éramos Shalom, é um ministério novo que eu comecei, mas eu estava perdido procurando uma cobertura espiritual. E o tempo que eu morei em Curitiba, essa referência do pastor Odilon na minha vida fez com que eu ligasse para ele, fosse posicionado a ligar e perguntar se ele poderia ser minha cobertura espiritual, meu discipulador. E ele não respondeu logo de cara, demorou um tempo, eu fiquei desanimado, estou um homem sem cobertura agora. E fiquei pensando, Deus, mas depois ele ligou e disse: pode reunir a liderança durante a semana? Eu disse: dou um jeito, podemos sim. Reuniu e ali nós fizemos uma aliança e já estamos há 14 anos juntos. E eu creio que essa unção dele, a sua visão, o que ele nos ensinou, fez hoje a Igreja Shalom em Recife, a capital, ter mais 4 igrejas na região metropolitana. Eu sei que vai acontecer, já está acontecendo no ministério aqui da Eleve, né, em Shalom Gravataí. Vai acontecer multiplicação desse tempo. O Senhor está preparando o povo para multiplicar. Aleluia. E o segredo está em gostar das coisas simples. Eu descobri que quanto mais simples a gente for, melhor. Paulo ele diz lá em 2 Coríntios, para a igreja de Corintos, capítulo 10, se não me engano, verso 3, ele diz assim: é o receio que Satanás, ou a serpente, ele até traz a figura de Lúcifer quando ele era serpente, de Satanás quando era serpente, personificado na serpente, dizendo: eu tenho um receio de que eles tentem vocês e tirem de vocês a pureza e a simplicidade devidas a Cristo. Então, como é importante ser simples, porque Jesus nos ensinou a ser simples. Ele era um homem muito simples, manso, humilde. E eu aprendo com uma das suas ovelhas, quando ele estava aqui na terra, que gostava demais de ouvi-lo falar, que foi Maria. Então, Lucas 10, 38 a 42, sei que você já leu esse texto, né? Muitas vezes ouviu pregações a respeito, mas sempre é bom, mais uma vez, falar um pouquinho e tirar mais lições. Lucas 10, 38 ao 42 diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas razões. Todavia, uma só coisa é necessária.
Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Essa passagem não é tão simples, contando a história de duas irmãs que tiveram atitudes diferentes diante de Jesus. Tiveram boas intenções. Marta teve boa intenção, ela quis servir o Senhor. Nós não podemos condená-la que ela não estava querendo dar o melhor para Jesus, porque ela estava assim. Mas só que naquele dia Jesus estava muito mais interessado em que ela fizesse o que Maria fez para ter o que Maria teve, do que Jesus ter um bom prato de comida ou, né, ser tão bem recebido. Ela se preocupou em realmente recebê-lo, servir da melhor forma. Mas o que a gente aprende aqui é que como ter a melhor atitude para que a gente possa alcançar o melhor lugar e receber a melhor porção. Se você está anotando, essa é a trajetória de Maria. De forma simples, ela teve a melhor atitude para ter o melhor lugar e para ter a melhor porção. A melhor atitude de Maria foi sentar para ouvir. Marta não se sentou, Marta corria. Maria estava atenta ao que o Senhor Jesus estava ensinando. E essa ansiedade de Marta fez ela perder o que poderia ser muito, mas muito significante para a vida dela, que iria trazer tantos bons resultados. Porque se a palavra de Deus diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, é necessário ouvir. É necessário parar para ouvir. Os irmãos estão aqui sentados ouvindo. Isso é a melhor atitude. Ouvir o que Jesus tem a falar. Ouvir uma palavra que te dê direção, te dê a capacitação para você enfrentar os problemas lá fora. Porque no corre-corre do dia, a gente imagina que a gente está sendo treinado para enfrentar problemas. E quando eu vejo pessoas muito atarefadas e não param, e quando chegam problemas que eu imagino que elas saibam administrar, elas não sabem. O corre-corre não fizeram elas aprenderem para poder resolver problemas, porque somente a palavra é que nos dá base, e para ela criar raízes na nossa vida, a terra precisa estar ali pronta para receber. Então, nesse corre-corre, não é, a gente pode ser como fosse um chão batido. Na parábola de Jesus, o chão batido, ou na beira do caminho, a semente não entra. Vem o pássaro e come. E muitas vezes nessa agitação a gente perde tanta palavra. Satanás tem distraído tantas pessoas, e elas estão bem intencionadas em trabalhar para Jesus, mas elas estão perdendo porções tremendas da palavra de Deus. Por isso é melhor ter a atitude de ouvir, porque diante de uma circunstância difícil, você tem que ter o seu emocional já trabalhado pela palavra. Provérbios 16, verso 32, Salomão, ele orienta que você controlar o seu emocional é bem mais vantajoso do que até controlar uma cidade. Provérbios 16, verso 32, muito melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. O que é que estava acontecendo com Marta? Ansiedade. Ansiedade mostra o nosso emocional fragilizado. E por que está fragilizado? Porque faltou palavra para dar base, para dar sustentação. A gente não vive pelo que vê, a gente vive por fé. E a nossa fé tem que ter uma base na palavra. A nossa fé tem que nos sustentar diante das horas difíceis. Os homens que estavam com Jesus, em momentos que pararam e disseram, eu pego essa palavra e tomo para a minha vida, eles tiveram destinos traçados com muito êxito. Como por exemplo Pedro.
Pedro aprendeu a ter fé, ele tinha uma fé capenga, você sabe da história, ele negou Jesus, mas Jesus restaurou a fé de Pedro. E Jesus disse para Pedro, olha, vai chegar um tempo que você não vai ter escolha, vão te levar para lá e para cá, vão até te vestir, você não vai ter condições nem de se arrumar direito, você vai depender dos outros. Então Pedro imaginou, eu vou estar bem velhinho quando isso acontecer, eu vou estar numa situação em que eu vou realmente depender das pessoas, é quando eu estiver com a idade avançada. O que é isso? É pegar uma palavra e ter base para a sua vida emocional, e essa base te deixa tranquilo, porque quando aconteceu lá em Atos 2, que Herodes matou a espada Tiago, e que Pedro iria morrer no dia seguinte, que era Páscoa, disseram para ele, Pedro, você vai morrer. Ele vai para a prisão e eu começo a pensar, aqui eu estou conjecturando, pastor Gessé, que ele estava ali pensando, olha, Jesus disse que eu ia morrer velhinho. Não é assim, eu estou novo ainda. Que eu ainda iria ser levado para lá e para cá, e eu não estou nessa fase. Eu estou bem, eu sou um homem forte. Então eu não vou morrer. Eu não vou morrer, eu creio no que ele falou. Ele é fiel e ele disse que eu não vou morrer, agora eu não vou morrer. Pedro foi dormir naquela prisão. E na hora certa o anjo foi lá libertá-lo. Isso é adquirir essa base de fé para o nosso emocional ter sustento em horas difíceis. Então as melhores atitudes é aquela que eu resolvo obedecer. Foi uma palavra que Samuel ensinou a Saul. Obedecer é melhor do que sacrificar. Essa é a atitude correta. Então sempre a melhor atitude me leva para o melhor lugar. E o melhor lugar para Maria era os pés de Jesus. Qual é o melhor lugar na tua vida? Os pés do Senhor é o melhor lugar, querido. Quem foi para os pés dele saiu, se levantou diferente. Aquela mulher que beijou os pés dele, que lavou, enxugou com o cabelo, quando ela se levanta, ela recebe o perdão dele, ela sai diferente. Quem vai para os pés dele sempre sai de forma diferente. Quem chora nos pés dele, quem ali se prostra aos pés dele. Esse é o melhor lugar, aos pés dele. Se você pensar bem na história de Marta e Maria, no momento em que Lázaro morreu, as duas tiveram a mesma palavra para dizer para Jesus. Você pode ver que a frase é igual. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. As duas disseram isso. Mas você sabe qual é a diferença que mostra lá no capítulo 11 de João, das duas? É que Marta chegou contando isso, mas sem reação de uma adoradora, sem ser aquela que se quebranta, sem ser aquela que move com Jesus. Mas Maria foi diferente. Maria se prostra aos pés de Jesus e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando ela disse isso, ele comoveu, ele sentiu. E ele disse, seu irmão vai ressuscitar. Qual é a diferença? É você ter uma melhor atitude, que você vai para o melhor lugar em Jesus. Os pés de Jesus fizeram Maria ter o irmão de volta. Aleluia, você entende isso? Olha, e quando ela sentiu aquela gratidão no coração dela de ter o irmão de volta, ela deu o melhor para Jesus. Estavam todos naquela casa para aquele jantar maravilhoso. Lázaro sentado de um lado, Maria correndo, servindo. Marta correndo, servindo. E Maria, uma hora meio que, cadê Maria? Onde é que está Maria? Maria estava procurando o melhor para dar para Jesus. Ela olhou para aquele vaso e disse, é esse aqui. Foi todo o meu trabalho, foi um ganho que eu tive durante muito tempo de trabalho. Isso aqui pode ter custado muitas horas da minha vida de trabalho,
mas Ele é digno, e eu vou derramar aos pés dEle, e eu vou quebrar esse vaso dos pés dEle, e quando ela quebrou, ela perfumou toda a casa. Sabe o que é isso? Quem escolhe, quem tem a melhor atitude, vai ter sempre o melhor lugar. Você vai ter um lugar que muda, que as estações mudam na sua vida. E no dia anterior era clima de morte, pranto. O irmão fedendo 4 dias, naquela tumba lá guardado, todo enfaixado. No dia depois, após Jesus passar por lá, o clima era de cheiro da unção do Senhor, de perfume de adoração, de gratidão naquele lugar. Oh, aleluia. Esse é o melhor lugar. Que o salmista disse: eu prefiro estar, Senhor, um dia na tua casa é melhor do que 1000 dias na tenda da perversidade. Eu quero só um dia contigo. Só um dia, Senhor, contigo. É como se eu vivesse 1000 que foram inúteis na minha vida. Eu compensarei os dias inúteis da minha vida na tua presença, buscando o Senhor. É melhor estar contigo, para que o Senhor faça diferença. E eu creio nessa diferença que Deus faz até hoje. Eu farei diferença daquele que me serve e daquele que não me serve. Diferença que aconteceu lá no Egito, que todas as pragas, desculpa a minha expressão, mas a partir da 4ª praga em diante, quando os magos pararam de imitar os milagres que estavam acontecendo, como por exemplo a vara se transformar em serpente, o rio, né, ficar em sangue, o rio Nilo ter sangue, as rãs, os magos estavam fazendo tudo igual. Mas chegou um momento que uma coisa tão simples, os magos não conseguiram fazer. E eu fico pensando, como é que a ciência não consegue fazer piolho até hoje? Não conseguiram fazer piolho, porque Moisés, o Senhor disse: mexa na terra. Aquela nuvem que subiu já foi cheia de piolho indo para a cabeça das pessoas. E aí Faraó diz: vamos lá, magos, vocês sabem fazer, façam a mesma coisa. Ele: ai não, Faraó, isso aqui é dedo de Deus, aí a gente já não pode. Só quem pode fazer da terra alguma coisa é o Criador. É aquele que fez da terra o homem, os animais, né? Toda essa terra que nós moramos, só quem pode fazer é Ele. Só quem manipula barro é Ele. Só quem dá vida a barro é Ele. E aí a partir daquele momento Deus começou a fazer diferença. A praga das moscas, palácio tinha mosca, a casa dos egípcios tinha mosca, só não tinha mosca na terra de Gósen. Você sabe por que não tem mosca na tua casa? Olha para a pessoa do lado: sabe por que não tem mosca na tua casa? Porque não tem ferida aberta, não tem lixo, porque Jesus já tirou o lixo da tua vida, Jesus já perdoou você, já fechou tua ferida. Aleluia, não tem mais porcaria, porque o Senhor veio lá e limpou a tua vida. No Egito tinha mosca, mas no povo de Deus não tinha mosca, pastor. Olha que coisa interessante, né? Tinha escuridão. Teve um momento de uma das pragas que foi escuridão total, que ninguém se levantou naquele dia para não correr o risco de dar trombada um no outro. Foi um dia de trevas. Mas eles olhavam distante e via luz. Lá na casa dos judeus, lá na casa dos hebreus, tinha luz. Na tua casa tem luz, na tua casa tem vida. Se você escolhe a Jesus, e lá tem adoração, lá flui a presença, lá tem luz. Essa igreja tem luz, aleluia. E quando nós andamos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tudo começa pela melhor atitude para estar no melhor lugar, irmão. Melhor lugar sem sujeira, com claridade, com vida, né? Da presença dEle. Ele traz o melhor lugar para a nossa vida. Até mesmo quando a gente passa por
situação de tribulação, de angústia, como José passou, foi vendido pelos irmãos, mas lá no Egito, Deus promove ele para ser governador. E quando os irmãos estão diante dele, ele fala assim: olha, não foi vocês que me mandaram para cá. Vocês estão achando que foi vocês. Foi Deus. Foi Deus que me mandou para eu dar livramento a vocês. Deixa eu contar uma coisa para você, querido. Você que sonha como José, Deus já te deu sonho. Está perto de se realizar, eu creio, o Senhor vai fazer. A realização do sonho é sempre maior do que o sonho em si. O que é que José imaginou? 11 estrelas, o sol e a lua se dobrando. Até Jacó interpretou o sonho na hora e disse: ah, meu filho, eu e sua mãe nos dobrando, seus irmãos, está errado. Mas Deus estava dizendo: não é só isso não. Uma nação toda se dobrou para José. Uma multidão inteira reconheceu: eis aí o homem que tem o Espírito excelente, o Espírito do Deus vivo. Assim será na tua vida. O teu sonho, quando for realizado, será muito maior. Porque Deus, ele vai dar porção. Lembra que eu falei? A melhor atitude te leva para o melhor lugar, que te dá a melhor porção. E foi isso que Jesus disse a respeito de Maria: Marta, você anda inquieta, te preocupa com muita coisa, uma só é necessária. Maria escolheu, completa para mim, a melhor. Essa é a melhor porção. A melhor porção vai ficar com aqueles que perseveram. A melhor porção vai ficar com aqueles que escolhem certo, escolhem ficar, escolhem obedecer, escolhem ser fiéis, escolhem renunciar o pecado por amor a Ele. A melhor porção vai para essas pessoas. Como foi para muitos homens de Deus, porque tiveram posicionamentos muito nobres. Salomão, ele lá na frente, ele cometeu uma mancada, ser idólatra pelo envolvimento das mulheres pagãs que ele se envolveu. Mas o início do reinado de Salomão foi marcado com muita adoração, muita presença de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo, por favor, 1 Reis, capítulo 4. 1 Reis capítulo 4, a partir do verso 29. E o texto diz bem assim: Deus concedeu a Salomão generosa porção de sabedoria. Olha essa frase: Deus concedeu a Salomão generosa porção de sabedoria. Como foi que isso aconteceu? O que foi que Salomão fez? Salomão disse: eu quero 1000 ovelhas para sacrificar ao Senhor. E Deus não pediu essas 1000. Deixa eu dizer um segredo para você. Quando Deus não pedir, mas você sabe que isso é o melhor, faça. Porque as coisas inusitadas sempre vão trazer resultados tremendos para a sua vida. Veja só, Noé sai da arca. Deus não pediu nenhum sacrifício a Noé. Saiu do coração dele. Estou pisando em terra depois de tanto tempo. Estou vendo a terra de volta. Estou seguro. Montou um altar de pedra. Pegou os animais limpos. Colocou no altar e sacrificou ao Senhor. Deus não pediu. O que é que aconteceu? O cheiro. O texto diz lá em Gênesis 8:20 que chegou nas narinas de Deus. E Deus aspirou aquele cheiro suave. E Deus mudou o destino. Deus fez a terra ser abençoada por conta do sacrifício de Noé. Quando Deus cheirou, Deus mostrou o arco-íris e disse: está vendo aquele arco ali, Noé? Nunca mais eu destruo a terra. O que você está fazendo agora será de geração a geração. O que você está me tocando agora, isso que você está me dando, está fazendo eu te dar uma porção.
que vai passar para a eternidade. Como Jesus não pediu para Maria aquele vaso de alabastro. Jesus não pediu. Jesus disse: Maria, vai lá buscar o perfume, vá e tenta me perfumar. Não, ele não pediu nada. Mas ela sabia: vou dar o melhor. Muitas vezes Deus não fala do seu coração esperando que você dê o melhor. Como Jesus não disse nem para Caim e nem para Abel: eu quero o melhor. Mas Abel disse: eu vou te dar o melhor. Você está entendendo? Aí vem uma porção na tua vida. Uma porção que ninguém vai tirar, que vai acrescentar na tua vida. Deixa eu dizer uma coisa. Salomão ofereceu 1000 holocaustos que Deus não pediu. Foi cansativo degolar 1000 ovelhas. É cansativo ou não é? Foi cansativo, foi realmente um sacrifício. Ele ficou exausto. E ele vai dormir e Deus aparece para ele em sonho e diz assim: Salomão, eu tenho que te acordar. Me pede o que você quiser. Você está entendendo aí? Você está entendendo o nível aí que Salomão fez com Deus, que mexeu com Deus? Que Deus tem que aparecer para ele em sonho e diz: Salomão, peça o que você quiser. Porque você me deu algo que eu não pedi, me deu muito, e me deu a vontade, me deu, sabe, com muita força, com muita alegria. E eu quero te dar, Salomão. O que é que você quer? Você quer ganhar um reino maior? Você quer a morte dos teus inimigos? Você quer o quê? Sabedoria, Senhor. Aí Deus diz: então eu vou te dar uma porção, que será a melhor porção de sabedoria que vai ter na face da terra. Por isso o verso 31 diz que ele foi o homem mais sábio do que qualquer ser humano. Mais sábio do que Etan, Emã, Calcol e Darda. Ele compôs 3000 provérbios, 1005 cânticos. E aí vai até o 34 falando do que esse homem fez. Comecei a pregar lá em Recife uma série de mensagens. Pastor, quanto tempo eu tenho? Perdoe se eu já estou passando. Uma série de mensagens a gente falando sobre o que o Espírito está dizendo às igrejas. E eu comecei a perceber na palavra que Deus tem falado muito, que a igreja, quando se une ao Espírito, é um mover das águas. Porque o texto de Apocalipse 22, verso 17, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem, e aquele que tem sede diz vem. Aquele que quer, que deseja, também pede vem. E você sabe o que acontece? O texto diz que vem, se alguém tem sede, eu darei de graça da água da vida. E eu, Senhor, o que é que a junção, Espírito e Igreja promove essa água da vida? E Deus me fez lembrar que Deus não escreve Bíblia por coincidência. A Bíblia não foi escrita por coincidência. Ela não tem coincidência, ela tem tudo propósito, né? A Bíblia é um livro de propósito. Então o Senhor, Ele já vê o plano dele lá, né? Lá na frente. Ele começa a mandar os homens escrever aqui para entender o que vai passar lá na frente. Israel, antes de ser formado, na pessoa de Isaac, na pessoa de Jacó, o encontro com essas mulheres que foram suas esposas, foram perto das fontes das águas. Lembre, Eliezer foi enviado por Abraão para buscar uma esposa para Isaac. E Eliezer foi no caminho dizendo: aquela que disser, toma água, toma você, seus camelos, sua comitiva, essa será a esposa do meu Senhor. A igreja tem que estar perto da fonte das águas. Jesus é a fonte das águas. Por isso, a mulher samaritana, que representava as 10 tribos que havia sido perdidas, Jesus está perguntando para essas 10 tribos perdidas, para esse povo que não tem mais identidade: dá-me de beber. Aí ela disse: mas
Você é judeu. Você que talvez tenha água, eu não tenho. Você pede a mim, que sou samaritana, eu não vejo que você não tem nada para buscar água. Ele disse, se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria água da vida. O que é que Jesus está dizendo? As tuas águas secaram, vocês se perderam, vocês perderam identidade, mas eu estou aqui para trazer a água da vida de volta. Aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. O encontro de Jacó com Raquel também foi perto do poço. Então tem um segredo. Quando Rebeca vinha e viu, né, e observou Isaac, ela pergunta para Eliezer o Damasceno, quem é aquele? Ele diz, é o meu senhor Isaac. Ela cobre o rosto. E ele vinha do poço chamado Beela-ai-roi, que quer dizer, poço daquele que me vê. Querido, não vai faltar água na tua vida. A porção do Senhor será na tua vida enorme. O Senhor vai transbordar em ti. O Espírito está movendo você para que você tenha as porções, você tenha a água de Deus abundante. O Espírito hoje está movendo as igrejas para que o mundo seja cheio da glória de Deus, porque o Senhor disse através dos profetas, do profeta, meu conhecimento vai encobrir toda a terra, a minha glória inundará a terra, como as águas cobrem o mar. Por isso, para as águas aumentarem, é Jesus e a igreja juntos. É o Espírito e a igreja juntos. E eu quero dizer bem rápido. O Senhor me leva a dizer isso, pastor Gessé, que veja só, se a gente pensar, por que Eliseu foi esse homem, foi esse profeta, discípulo de Elias tão ungido, por que ele foi tão bem capacitado para fazer a obra? E os 4 primeiros milagres de Eliseu é com água. Por quê? Porque ele vai acompanhando Elias dizendo, eu vou para Jericó, eu vou também. Eu vou para Gilgal, eu vou também. Eu vou vou passar ali, também vou. Ele acompanhou até o Jordão. E no Jordão ele viu Elias subir. Igreja, a unção vem através do pastor, dos pastores, o pastor e a esposa do pastor aqui, a pastora também. Desculpa, a pastora, como é seu nome mesmo? A pastora Tereza. Pastor Gessé e pastora Tereza são os canais aqui para essa água fluir. E quanto mais você quiser deles, mais Deus vai aumentar a capacidade em você. Porque Eliseu, ele operou milagres com água. Pegou a capa que Elias deu para ele, tocou nas águas de Jericó, do Jordão e as águas. Primeiro milagre com água. Presta atenção. Aquele que busca o melhor lugar, você está entendendo? A melhor atitude vai ter o melhor lugar, que é honra, e vai ter a melhor porção. Ele mexe nas águas do Jordão, as águas se abrem. Depois ele está indo para Jericó e alguém fala assim, você viu aqui? Essa cidade é bem situada, mas a água é ruim, a terra é estéril. Eles me dão um prato novo aí que eu resolvo isso agora. O vinho novo está sendo derramado sobre a igreja. A igreja é um odre novo que aguenta o vinho de Deus. Israel não ia aguentar o que Deus está derramando nesses dias. Por isso Deus preparou um odre novo chamado igreja, noiva, para esse derramar de glória. Aí por isso que ele disse, me dá um prato novo. Foi lá na nascente das águas, profetizou e disse, nunca mais. Assim será você, um profeta que vai dizer, nunca mais. Nunca mais sairá morte nem esterilidade. Eu tenho essa unção capacitada por Deus, nunca mais. E um outro milagre foi quando não chovia, a terra estava seca. E Eliseu disse, vocês não vão ouvir barulho de nada. Vocês não vão ouvir barulho de chuva, nem de rio subindo, mas esse vale vai se encher. Como é que é isso? Eliseu, eu sei o que é que eu fiz para ter isso aqui.
Eu sei o preço que eu paguei, eu sei a honra que eu dei ao meu líder. Por que que tudo começou na vida de Eliseu dessa forma tão brilhante, tão fantástica? Porque o início dele foi humilde, foi simples. Ele pegava a vasilha, Elias estendia a mão e ele molhava as mãos de Elias. Tão simples, né? Molhar a mão do seu líder. Dizer, olha líder, minha mão pode estar suja, mas a sua não. A sua é abençoada, que se você levantar, porque as mãos do líder precisam estar levantadas, entenda isso, esse é o segredo. Por isso que Arão e Ur pegaram nas mãos de Moisés e disseram, não, a gente tem que levantar a mão desse homem, porque se esse homem esmorecer, Amaleque destrói tudo. Você está entendendo a cobertura que vem desse homem? E a proteção que vem do anjo da igreja para a igreja? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas nesses dias. Por isso ele derramava, e eu fico pensando que foi daí que originou aquela frase, sabe de nada, inocente. Quando molhava a mão dele, ele ficou, sabe de nada, inocente. Vai vir uma unção sobre a tua vida, Eliseu, que as águas vão te obedecer. As águas vão obedecer ao teu comando. E muitas vezes isso aqui, louvor, o som, isso aqui é tangedor. Isso se chama a inspiração do profeta. Vocês do louvor, a unção para aumentar nele, precisa desse louvor fluir. Porque na hora que Eliseu foi profetizar para vir água, ele disse, toque aí, toque aí. O tangedor começou a tocar. E ele, assim diz o Senhor, esses vales se encherão, haverá água, esses vales transbordarão, vocês não virão de onde as águas estão vindo, mas encherão esse local. Vai ser essa unção na sua vida que você vai dizer, da minha casa, eu não estou ouvindo a provisão chegar, mas vai chegar. Eu não estou vendo, mas eu sei que Deus vai mandar, a água vai transbordar, os rios da minha vida se encherão, a chuva cairá. E eu verei o milagre. Por isso, querido, começa na honra do líder. Foi a honra dada a Jesus.